Eu vi que o Eduardo colocou aqui que ele é bacharel em Direito. Eu vou contar um pouquinho sobre mim, Eduardo. A gente vai se conectar aí pela área do Direito, tá? Bom, gente, o primeiro módulo aqui do nosso curso de Agronegócio Comex começa com Agronegócio em Pauta. Então, pelo que eu percebi aqui no chat, a maioria das pessoas já trabalham, tem interesse, está fazendo alguma coisa que, querendo ou não, tem aí sinergia com o agronegócio. Então, esse primeiro módulo é mais introdutório mesmo, para a gente conhecer um pouquinho, falar sobre os desafios, sobre as dificuldades, as oportunidades, bater um papo bem legal para a gente entender o cenário de comércio exterior e agronegócio, para a gente entrar no segundo módulo com um pensamento um pouquinho mais específico sobre o que a gente quer, sobre como podemos trabalhar e vincular o agronegócio com o Comex e também relações internacionais. Respondendo um pouquinho a colocação do Eduardo, eu tenho pós-graduação em comércio exterior, né? Finalizei em 2020, mas a minha graduação primária é direito. Então, eu fiz direito, sempre focando na área de exportações. Eu queria, na faculdade, eu já queria sempre trabalhar com exportações voltado para o agronegócio, né? Nesse meio tempo, eu fiz algumas especializações, gestão em agronegócio, porque se você quer trabalhar com agro, você tem que saber como que funciona a gestão de uma fazenda, né? A gente vai falar aqui no segundo módulo sobre o Comex dentro da porteira, e vocês vão perceber que o Comex ele começa ali realmente com o produtor rural, tá? E também, pensando na questão do comércio exterior, eu fiz uma especialização em marketing internacional, que também é vinculado aí ao processo de exportação, e hoje o agronegócio ele é os olhos, né, de muitos países. A gente viu aí na última semana algumas notícias sobre a questão de não entrada de produtos que sejam vinculados a áreas desmatadas, então a gente já vê essa preocupação dos outros países. E o marketing internacional, ele serve um pouquinho para a gente passar essa mensagem que o agro é sim sustentável, o agro é sim move a nossa economia e principalmente há formas de manejo eficiente e que cuidam do meio ambiente, tá bom? Hoje a minha área de atuação é internacionalização de empresas voltadas para o agronegócio, então eu vi pessoas aí querendo atuar na área de alimentos, as barreiras técnicas e sanitárias é o maior gargalo quando a gente fala da questão de exportação de alimentos. A gente vai falar um pouquinho isso no terceiro dia, que o terceiro dia a gente fala sobre o Comex fora da porteira, então eu vou trazer algumas barreiras, alguns documentos, certificações, padrões que são aí utilizados quando a gente fala em nicho de mercado no agronegócio, tá? Também trabalho na área de marketing internacional, principalmente nessa questão de entrada de marcas, né, em outros países. A gente sabe que a barreira cultural aí é o grande empecilho de muitas empresas quando eles querem entrar num país diferente do nosso, né? Então, os nossos encontros começam hoje, dia 13. A gente tem o segundo, que é o Comex, que é o comércio exterior antes da porteira. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a mentalidade exportadora, tá? Eu vou falar um pouquinho hoje também, mas eu vou me aprofundar mais no segundo dia. E a gente vai falar um pouquinho sobre gestão. Então, eu vi que o Eduardo colocou aí que ele quer se especializar na área de Comex, principalmente na parte de café. Então, se você quer um nicho específico no agro, você tem que saber como funciona, né? Você tem que saber como funciona uma fazenda, tem que visitar, tem que se incluir naquele hall de pessoas daquele segmento, porque quando você fala de commodity, é uma coisa, soja, milho é uma coisa. Quando você fala de café, é outra bem diferente, tá? Já no terceiro módulo, a gente vai falar do Comex após a porteira, que são os procedimentos, porque você tem que imaginar a nossa trilha da seguinte forma. A gente agora está analisando o agronegócio e o comércio exterior. Depois a gente vai olhar o que acontece dentro da fazenda, que tem ligação com o comércio exterior, e depois a gente vai ver o que acontece fora da fazenda. Porque aí vocês vão ter uma visão 360 de como funciona a cadeia produtiva do agronegócio, tá bom? No quarto dia, eu vou trazer uma exportação na prática, provavelmente vai ser aí como funciona uma exportação de alimentos perecíveis, que é o que mais acontece no agronegócio, tá? Então, eu vou trazer documentação, tudo o que vocês precisam saber sobre uma exportação na prática. E um conteúdo extra, que a gente viu que é necessário, principalmente agora, a gente está aí no último mês do ano, que é 5 passos para você começar a trabalhar no agronegócio em 2023. Hoje, o mercado do agronegócio não tem
profissionais, tá, de Comex, que entenda principalmente do que é o agro. Tem muito profissional de Comex? Tem, mas aquele que entende o que funciona dentro da cadeia produtiva do agro, não temos, tá? Então, vamos lá. O primeiro modo, eu vou falar um pouquinho sobre o pensamento exportador, né, que é essa mentalidade exportadora, e os desafios do setor, tá? As oportunidades, a gente já ouviu que tem imensas, né? Tem várias. Então, mas eu quero falar um pouquinho dos desafios e como esses desafios podem ser uma oportunidade para vocês que querem atuar na área, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Carlos, o pessoal está entrando aqui. Tá. Primeiramente, a gente entender o cenário atual do agronegócio. Eu quero que vocês mandem aqui no chat se vocês costumam, né, consumir notícias vinculadas ao agronegócio, se vocês têm essa dificuldade de entender o que acontece no cenário, porque a primeira coisa que você tem que entender é você tem que conhecer o cenário que você trabalha. Então, a gente sabe hoje que o agronegócio ele gera 27% do PIB, é um dos setores mais promissores e os que mais atrai investidores internacionais. Então, aí vem outra oportunidade para você que é de relações internacionais, que é essa conexão entre o agronegócio brasileiro e incorporações, investidores exteriores que querem investir no Brasil e em empresas vinculadas ao agronegócio, tá? Então, a gente tem a parte de sustentabilidade, investimentos em pesquisa, tecnologia, e nas últimas 5 décadas fez aí o agronegócio ser o grande centro aí das atenções de outros países, né? Bom, deixa eu ver aqui. A Laura atualmente sim, por conta do TCC, tem que estar antenada. Isso é um fato, Laura. Mas a gente tem que entender também que as notícias, né, vinculam muito em como a gente vai trabalhar no nosso setor. Então, a gente está tendo aí problemas na Argentina, temos lá problemas em Cuba, né? Então, a gente tem que ficar antenado porque, querendo ou não, o alimento ele vai ter que chegar de alguma forma, mas vai ter mais entraves. Então, a gente também tem que ficar atento em relação a isso, tá? Bom, o pensamento exportador a gente fala muito, mas a gente, como profissional, a gente também tem que ter uma mente exportadora. Mas aqui a gente está falando da mente exportadora no agronegócio, né? Então, é muito comum, eu não sei, para o pessoal que já trabalha na área, eu quero até, como fala, um desabafo, né? Vamos trocar aqui figurinhas. Mas é muito comum quando o empresário vira para você e fala assim: eu quero exportar, eu quero levar meu produto para outro país. Ele pensa que é tão simples, né? É só colocar dentro de uma caixinha, embalar e mandar por Sedex, né? Eu acho que são todos, né? Nem o produtor rural e nem o empresário urbano, mas é de forma geral. E a gente sabe que buscar alternativas para você diversificar a sua moeda, crescer a empresa é muito bom. Isso é fascinante. Mas quando a gente pensa em exportar, isso é um planejamento, tá? E o planejamento ele tem que ser a médio e a longo prazo. No agronegócio, isso é primordial, porque a gente está falando de um alimento que hoje você fala de rastreabilidade. Então, você tem que saber de onde está vindo esse produto, né? Então, hoje, essa questão da dificuldade de saber de onde os alimentos vêm, hoje a gente tem uma geração mais conectada, uma geração que quer saber como esse produto foi plantado, se teve trabalho escravo vinculado, se teve outras questões ambientais ali. Então, quando a gente fala em exportação, a gente pensa no longo prazo, tá? E isso a gente demanda de relacionamento com órgãos governamentais, que a gente fala de certificações, a gente fala de licenças, a gente fala de recursos humanos especializados, tanto interno quanto externo, que quando a gente fala em exportação, você tem que ter uma capacidade produtiva bem maior do que aquela que você já tem. Você tem que contar com um pessoal especializado, seja de consultoria, seja advogados, porque você está mexendo com uma negociação em outra moeda, em outro idioma, então tem algumas questões que você tem que se organizar antes de fazer essa operação. E o principal, hoje o produtor rural ele tem que pensar como um empresário, tá? Então, quando a gente fala aqui no agronegócio sobre o pensamento exportador, é esse pensamento de empresa mesmo, tá? Muitas vezes o produtor ele vai lá, planta, só pensa em colher, mas ele tem que pensar aquilo ali como uma empresa. Por isso que a gestão no agronegócio é interessante, eu deixo aqui também essa dica para você que tem interesse em atuar aí na parte do agronegócio. Faça um curso técnico, um curso rápido de gestão no agro para você entender como que funciona
as questões vinculadas ao agronegócio, porque isso vai te dar uma base muito mais interessante e você vai conseguir entender muito mais como que funciona uma empresa a céu aberto com tantos problemas, questões ambientais, é chuva demais, é chuva de menos, para vocês entenderem como que funciona a cadeia produtiva do agro, porque aí sim vocês vão conseguir os melhores clientes, vão conseguir vender os produtos, né, desses produtores de uma forma direta, com melhor valor, vocês vão conseguir conversar com esse produtor de igual para igual. Porque o que acontece muito com a gente que do Comex de Relações Internacionais? A gente sempre fala com um olhar global. Então, a gente vai falar sobre algum impacto na economia, algo assim. Mas quando a gente vai falar com o produtor rural, a gente tem que falar a língua do produtor rural. Então, vá numa fazenda, tenta se juntar com grupos, né? Faça um network ali, às vezes, com sindicato, com associação, com um amigo que é de agronomia, vai em algum lugar, porque você vai começar a entender como que funciona. E, querendo ou não, o network é algo que vai te auxiliar muito nesse começo de carreira, tá? É algo que vai te auxiliar muito, tá bom? Já estou dando aqui um spoiler da última aula, que são aí um dos 5 passos. Então, já deixo aqui para vocês. Invista em network e no network estratégico, tá? Não sai fazendo network assim, sem pensar, porque você acaba abraçando muita coisa e você não consegue direcionar o seu foco, tá? Deixa eu só ver aqui como que tá o chat, às vezes tem alguma pergunta que dá para encaixar aqui nesse tema. O Eduardo, eu trabalho em uma fazenda que já trabalha com exportação, então acompanho as notícias que podem impactar o negócio relacionados à logística e outros. Isso é muito importante, porque quando você fala de café, você está falando de um mercado bem específico, e principalmente em destinos específicos. Então, é muito importante, igual o Eduardo, ele quer se especializar, então, por exemplo, ele já trabalha numa fazenda que já faz exportação. Então, você está no lugar certo, Eduardo. Então, agora você tem que investir, mostrar o quanto você, como profissional, é interessante para a organização, buscar novos mercados. A gente sabe que o café aí tem vários mercados que são bem promissores, que muitas vezes o Brasil não consegue atender. Então, é muito interessante isso. A Thaisa falou que é do Rio, é formada em Gestão Estratégica Internacional. Ela falou que se interessa pelo assunto, porque gosta de Comex e quer entender e começar a entender o agronegócio. O Comex e o agro, para mim foi muito mais tranquila essa conexão, porque é tudo muito próximo, né? Quando a gente fala. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, primeiro, ter essa mentalidade, esse pensamento exportador, entender quais são as deficiências do agronegócio na sua região mesmo, porque vai de região. Eu vi que tinha um pessoal que mandou aqui que era da Bahia, Pernambuco. Então, assim, a sua região é forte em que no agro? É fruta? O que tá acontecendo ali, né? A sua região é forte em que sentido? Porque você pode começar por aí, né? Se conecte com pessoas próximas e você começa a entender como que funciona o agro, tá? Então, eu falo que o agronegócio tem muito mercado para nós que somos de relações internacionais e de comércio exterior. Mas falta muito essa ligação entre entender o que o produtor rural tem e o que o mundo busca, tá? Então, vou passar para cá um pouquinho também. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre os desafios, né, no setor. Vocês podem estar mandando aqui algumas perguntas também, que eu sempre vou parar para fazer, porque às vezes vocês têm alguma pergunta relacionada ao que eu falei anteriormente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aqui, a Aline falou o seguinte: ontem fiz a minha defesa do meu TCC, não foi voltado para a área de Comex, mas você faz estágio no Ministério da Agricultura na área de cooperação internacional e vejo na prática o funcionamento. Bacana, bacana. Isso é muito bom para você entender também como os órgãos governamentais, eles apoiam os produtores, mas também eles não resolvem todos os problemas, tá? É aí que entra você como profissional, tá bom? Então você também tem que entender isso. O que hoje os órgãos governamentais atendem? Será que é possível? Então, por isso que eu falo muito sobre a questão de estar próximo do mercado que a sua região é forte. É frutas? Então, deixa eu entender um pouquinho. Porque você já está ali, você vai ser uma referência, tá? O Luiz Lima perguntou o seguinte: pode dar exemplos de ferramentas de rastreabilidade? Luiz, tem muitas. A gente tem hoje, a Starbucks usa o blockchain.
é a alta tecnologia hoje, mas há vários outros tipos de tecnologia. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos no terceiro dia. Já vou colocar aqui para a gente apresentar algumas ferramentas de rastreabilidade, tá? Hoje tem as siglas, que é o ESG, né, que são aí vinculados a fundos de investimento, que também é muito interessante para vocês pesquisarem, tá? Fundos de investimento, às vezes querem investir no agro, nas exportações, tem sempre que ter ali um profissional de relações internacionais ou de comércio exterior para auxiliar nesse fluxo, tá? Você tem que ser especialista em algo. Então, os fundos de investimento estão vindo para o Brasil com força total, querendo investir no agronegócio. E às vezes falta muito, tá? O profissional de relações internacionais, de comércio exterior, que entende do fluxo da exportação, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os desafios no setor, né? Primeira coisa é a digitalização das informações. Estamos a cada dia mais conectados, o produtor da mesma forma. Hoje o produtor ele quer saber o que acontece com o produto dele quando sai da porteira para fora. Porque assim, gente, há 5 décadas atrás, o nosso agro ele ainda era um pouquinho ainda arcaico, né? Era ainda, não tinha máquinas super digitais, hoje tem maquinário de alta tecnologia, tem a questão de rastreabilidade, que a gente falou aqui agora, tem drones que ajudam na lida ali do campo. Então, se a gente pensar lá 5 décadas atrás, o produtor mal tinha um telefone que fazia uma ligação. Eu falo isso porque meu pai realmente ele tinha aquele Motorola, não sei se vocês lembram aqui, às vezes vocês já viram seus avós, né, com aquele Motorolazinho, né, quadradinho lá, bem antigo, mal funcionava. Então, se você quisesse falar com o produtor, você tinha que ir até a fazenda. Há 5 décadas atrás era assim. Então, hoje você pega um produtor que ele tem um smartphone, ele tem ali um aplicativo de gestão que ele coloca tudo ali, desde da semente que ele compra até o funcionário que faltou o serviço, né? Ele quer saber quanto que está a arroba do boi, ele vai ali, entra aonde ele estiver e já sabe quanto que está em tempo real. Se ele fez uma aplicação na bolsa, ele já consegue ver ali, porque hoje os produtores eles estão sim investindo na bolsa de valores. Então, para vocês entenderem que a digitalização das informações ela acontece muito rápido. E é onde que eu falo que o profissional de Comex ele deve estar ali. Então, invista nas suas redes sociais, né? Vocês que querem começar 2023 aí trabalhando na área, seja do agro, seja em qualquer outra área. Por quê? Porque hoje o produtor ele pode encontrar vocês na palma da mão. Então, o grande desafio hoje é essa questão das informações que sejam coerentes, que sejam verdadeiras. A gente sabe que tem muitas fake news aí, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É um dos desafios aí do agronegócio. A gente ainda tem muito para melhorar na parte de tecnologia, na parte de conexão. Hoje ainda tem muitas regiões ainda. Eu não sei aqui, o pessoal se sabe de alguma região, às vezes tem algum parente que mora, né, em uma região assim rural que não tem sinal ainda de internet. Muitos não têm nem energia elétrica. Eu conheço gente que mora hoje e não tem energia elétrica. Então ainda tem lugares ainda que sofrem muito disso, tá? As técnicas que ajudam a otimizar o plantio, a gente sabe que a gente está crescendo muito na parte de tecnologia, mas se a gente olhar para o pequeno e para o médio produtor, ele ainda padece ainda dessas grandes tecnologias. E hoje a gente sabe que a agricultura familiar representa um percentual muito grande na nossa economia, na geração de empregos, né? Na distribuição de alimentos. Então, a gente também tem que olhar para essas duas parcelas. Normalmente, a gente olha sempre para o grande, né? Para o grande fazendeiro, para o grande produtor. E muitas vezes a gente esquece ali do pequeno e do médio produtor, tá? Manejo, que é a parte ali da segurança dos trabalhadores, profissionais especializados. Hoje, o agronegócio, para vocês terem noção, na última pesquisa, gerava cerca de 22% das vagas de emprego do país. Então, é um setor que cresce muito a cada ano e sempre precisa de pessoal, e de pessoal qualificado, tá? Até um tempo atrás não precisava. Porque não tinha tecnologia que tem hoje, entendeu? Não tem. Então, hoje também a parte de manejo é, sim, muito deficiente no agronegócio. Tá? E aí entra os profissionais de RI, né? De Comex, que é estar próximo a esses produtores. Hoje eles têm muita curiosidade de saber o que é uma importação, o que é uma exportação.
Quando a gente fala em agro, todo mundo pensa que a gente só exporta, né? Ah, só vou vender, só vou vender. Mas tem muita importação, o agro ele importa muita coisa. Então você pode ser um profissional que ajuda o agronegócio de outras formas. Importação de fertilizantes, de maquinário, enfim, há vários insumos que o agronegócio brasileiro faz importação. Então, também fica um pouco assim ligado nessas questões, que pode ser uma grande oportunidade para você, né? Para você que quer trabalhar no agronegócio agora no próximo ano, tá? Colheita, tem a questão da colheita, que é um dos desafios aí do agronegócio. A gente sabe que temos muitos problemas, principalmente com a parte de maquinários aí, né, em relação a esse acesso. Como eu disse, tem médios produtores que não têm acesso a maquinário de ponta, então a gente tem uma deficiência aí na parte de colheita, né? Armazenagem, a gente sabe que são poucas fazendas que têm a parte de armazéns ali, então a gente fala de infraestrutura. A gente fala, também falando um pouquinho de armazenagem, a gente sabe que cresceu muito a parte de energia solar. Então, vamos lá, de onde que vem esse produto, gente? Né? Começa a pensar aí. O produtor ele quer colocar na fazenda luz solar, tá? Aonde que ele vai? Ah, eu não quero comprar de uma empresa, não. Eu quero importar esse negócio. E aí? Quem que ele procura? Né? Lembrando que há vários mercados, tá? Então, às vezes, a energia solar para uma residência urbana é diferente de uma fazenda. Então, você pode ser um profissional que seja especializado na área de energia renovável. Equipamentos para energia renovável. Você viu que tem um nicho aí que às vezes não tem ninguém de Comex que trabalha. Então, você já pode investir nisso. E de uma forma bem ampla, né? Você não pega somente a parte do agro, mas você pega a parte de construção civil, né? Então, há várias formas de você trabalhar aí. E tem a escoagem, né? Que é o que a gente vai falar aqui no decorrer desse curso, que é a questão das exportações. Hoje, o agronegócio ele fica muito ligado nas exportações indiretas, que são as exportações que normalmente passam por empresas, né? Seja uma trade company ali, ou uma exportadora. Mas cada dia mais o produtor ele quer fazer uma exportação direta. Ele mesmo quer ali preparar o seu produto, ele quer um produto que tenha valor, um produto que tenha o selo ali da fazenda. Hoje os produtores eles estão investindo muito em marketing ali para poder ter um registro da fazenda, ter um selo da família. Então a cada dia eles estão investindo mais. Mas quando chega ali na hora de preparar esse produto para o mercado, ele tem muita dificuldade, porque ele não entende. Ele produz, na hora de vender, principalmente no mercado externo, ele precisa de alguém para auxiliar isso. Então, ainda falta muita informação ainda. Falta muita informação para o produtor. Às vezes você vai perguntar para ele como que ele faz ali o produto dele, ele vai falar com maestria, mas quando é a parte de escoamento, ele ainda tem muito dessas deficiências, que é onde entra nós como profissionais. Estamos aqui para sanar essas dúvidas. Então, esteja perto, você que quer trabalhar no agro, esteja perto desse grupo. Porque você vai ser um canal, né? Por exemplo, nossa, estou precisando disso, vou procurar a Aline. A Aline é daqui da região, o Luiz é daqui da região, entende de café. Então, você também tem que trabalhar um pouquinho isso, a sua marca como profissional, para você ser referência naquilo. Ah, o Luiz Lima, ele trabalha na área de exportação de café. Ok, então se qualquer pessoa da área de cafeicultura que precisar de uma pergunta mínima, quem que eu vou direcionar? O Luiz. Então, vocês também têm que se atentar aos nichos, tá? O agronegócio, ele não é commodity. Ele tem o café, ele tem doce, ele tem vitaminas, ele tem frutas. E aí você pode se especificar em frutas específicas. Então, assim, o agro ele é muito extenso e falta profissional. Porque a gente tem muito generalista, né? Que é aquele que pega tudo, aquele que faz tudo. Mas aquele que realmente foca naquilo é muito difícil encontrar. Né? Um exemplo é, até um mês atrás, o pessoal me procurou para fazer exportações de embriões. Né? O Brasil faz muitas exportações de embriões. Então, ali conversando com o produtor e com outro profissional de Comex, ele não entendia muito bem como que funcionava, o que acontecia dentro da porteira, como que funciona a questão da parte de embriões, né? Então, assim, são questões que vá atrás, procure, tem muita informação, né? A gente está aqui para ajudar vocês nessas demandas, tá? Se tiver alguma pergunta, gente, pode fazer agora, principalmente nessa parte de desafios, oportunidades que vocês viabilizam, né, no setor do agronegócio para vocês, tá?
A gente também, aí, outro desafio que eu coloquei aqui, que são os profissionais diferenciados. Que é isso, que é você entender realmente o que acontece ali dentro da porteira, que você consiga conversar com o produtor. Porque, gente, você chega numa fazenda, às vezes, para conversar com um produtor rural, você tem que entender muito daquilo ali, né? Porque é a vida do produtor. Aí você vai conhecer a história, ele é o quarto da geração, veio do tataravô, a fazenda. Isso acontece muito com pecuária, com agricultura, cafeicultura acontece muito, porque vem passando de geração em geração. Então, a vida foi aquilo ali. Então, você tem que saber conversar, passar o seu conhecimento e o quanto você pode ajudá-lo. Porque hoje, cada dia mais, o agronegócio cresce e os produtores querem sim fazer uma exportação direta. Querem sim ter o produto deles em qualquer lugar do mundo. Então, você tem que direcionar. Será que o lugar que ele quer ir, porque ele ouviu aí numa rádio, ouviu na TV, é interessante para ele? Às vezes não é. E você vai ter que saber direcionar isso muito bem, tá? De uma forma que você não fala, olha, seu produto não serve para aquele mercado, né? Normalmente a gente chega assim, né? Não, seu produto não serve para esse... Não. Você tem que saber falar de uma forma bem tranquila, né, e sensível, porque o produtor ele tem um amor por aquilo ali, tá? Porque ele acorda 5 da manhã e às vezes dorme 3 da manhã, então às vezes nem dorme por conta da produção, tá? Deixa eu ver, Milena. Ah, sim, maravilha. Ótima pergunta aqui da Milene. Ela falando sobre o meu posicionamento. Deixa eu só pegar aqui. É sobre o meu posicionamento dos impactos das atividades em países, né, mais marginalizados. Como podemos ressignificar, e se é possível, as relações internacionais do agronegócio relativas à segurança alimentar ou aos direitos humanos, por exemplo. Então, Milena, como eu disse bem no início, o agronegócio hoje, ele alimenta o mundo, tá? O Brasil hoje, se você sair um estudo, né, que a gente está em época de Copa, né? Hoje a gente teve aí uma semifinal, então a cada 3 pessoas, uma é alimentada pelo agronegócio brasileiro. Né? Isso é um percentual muito grande. Como podemos ressignificar isso? A gente tem que realmente mostrar qual é o nosso valor. O que eu vejo, tá? Que o Brasil ele é muito reativo. O Brasil ele nunca lança nada, né? Ele nunca demonstra o seguro aos nossos alimentos. Por quê? Vamos lá. Quem trabalha aqui em exportação sabe, por exemplo, eu vou pegar aqui o caso, vou pegar o Luiz, né? Peguei o Luiz aqui. O Luiz está até offline, eu vou pegar ele como exemplo. Café. Para você entrar em um mercado, você tem todo um critério de certificações para você atender. Se o seu produto não passar por aquela série de especificações, você não consegue entrar. Então, se um produto entra num país, é porque ele é seguro. O grande problema nosso é que o próprio brasileiro, ele marginaliza o nosso agronegócio. Então, se você pega um frango com certificação halal, todo mundo aqui já ouviu, né, sobre as exportações de frango halal. Se vocês pegarem os critérios hoje para um frigorífico atender as certificações halais, é impressionante, né? Fora, obviamente, as fiscalizações que acontecem periodicamente. Hoje, para você exportar carne, para você tirar uma licença, é um absurdo, porque você passa por muitas etapas. Tem empresários que às vezes não exportam para determinado país, porque as exigências para entrar naquele mercado é tão grande que ele fala: não, eu não vou entrar nesse mercado, eu vou entrar para outro mercado. Entendeu? Então, hoje, nós, como profissionais, a gente tem que passar muito bem, isso até para empresário, tá? Então, hoje, falando de segurança alimentar, o próprio mercado externo, né? O próprio mercado externo ele tem exigências. O que a gente tem que mostrar, principalmente o agronegócio, somos um agro sustentável, sim, tá? Hoje o produtor. Eu falo isso, gente, porque eu vivo o agronegócio. Então eu vejo o produtor que, para não gastar energia, ele vai lá e investe 1 milhão em energia solar. Aí o que ele faz com a energia solar? Só para ele não, ele atende às vezes aquela comunidade ali em volta, que também padece de energia elétrica. Entendeu? Então, assim, a gente tem que realmente conhecer como que é o agronegócio. Porque muitas vezes a gente vê o que passa na mídia. Mas será... Vamos lá, não, eu vou ver como que funciona uma plantação de café, uma plantação de soja.
deixa eu ver quais são os problemas que aquele produtor tem para escoar um produto, para poder produzir, tá? Então, assim, os impactos nas atividades em países mais marginalizados, a gente tem que entender qual que é a sistemática de cada país, tá? Porque tem país que às vezes ele não produz, mas ele compra. Às vezes ele padece de outra coisa, né? Então, a segurança alimentar hoje, ela está sendo muito bem trabalhada, principalmente a questão da rastreabilidade. Se essa fazenda não tem trabalho escravo, se essa fazenda não é de área desmatada. Então, o próprio mercado internacional, ele garante que aquele produto que entra no mercado dele, no país dele, é seguro, né? Então, a gente tem que também se atentar para isso. É tantas certificações para um produto entrar num determinado país que você fala assim, não, realmente meu produto é seguro, né? A questão da alta importação de adubos fertilizantes também se encaixa como sim, se encaixa porque se a gente é a Samira, né? Samira, sim, porque hoje o produtor, quando eu falei na área de importação, também é importação de insumos, né, em geral. Então você pega aí um grupo de produtores ou uma cooperativa que quer fazer uma importação de fertilizantes, né, sem comprar aí das grandes empresas brasileiras. Você pode auxiliar isso? Pode. Claro que você vai ter que fazer todo um estudo, você tem que estar envolvida no setor para você entender quais são os mercados, fazer a prospecção de futuros vendedores, né? Quais são os países que o Brasil compra mais, como que é uma negociação de fertilizantes, porque é totalmente diferente. Você tem que entender as janelas de compra do fertilizante, porque normalmente vai se encaixar com a janela de plantação do produtor. Você vai trabalhar para quem? Para o produtor de soja, para o produtor de feijão, para o produtor de milho? Quem vai ser o seu cliente? Então, você começa por aí. Então, aí você vê que é um grande desafio, mas é onde há um desafio, onde há um problema, há uma oportunidade para você, tá? O Gabriel perguntou o seguinte: quais são as tendências de mercado que o agro tem para profissionais de comércio? Em especial, áreas com alta demanda de profissionais. Então, Gabriel, é bem relativo, né? Mas a gente fala muito na questão. A gente tira um pouco commodity, a gente tira um pouco a parte de commodity ali, e vamos falar de nichos de mercado. Então, a gente hoje tem e-commerce, né? Tem muitos empresários querendo fazer compras de e-commerces internacionais, ou vender, por exemplo, né? A gente tem o Alibaba, não sei se vocês conhecem aí, ou já compraram alguma coisa. Então, hoje tem produtor de geleia caseira. Então, ele quer ali entrar no e-commerce internacional. Eu vi que alguém falou assim que fez uma especialização em marketing, ou está fazendo curso de marketing. Gente, é o profissional que as empresas precisam, né? Que é vender o seu produto em outro país. Então também se especialize, tem aí muitas oportunidades na área de marketing internacional, tá? Então você pega um produtor aí de nicho de mercado, que é geleia, queijos, cachaça, são nichos de mercado. Commodity tem muita gente trabalhando, tá, Gabriel? Muita gente. Então já é um mercado assim que você vê muito profissional de comércio, relações internacionais ali. Pega um nicho de mercado que você vai se dar bem, você vai ter clientes, você vai poder aprender muito e também exportar muito produto, né? A Mariana, e as certificações incluem até mesmo questões éticas e sociais do trabalho, o que pode nos diferenciar de outros países em desenvolvimento. Isso mesmo, Mariana, é tão interessante porque dependendo do país, eles pedem sim essa questão de parte social. É o que eu falei no início, né, das práticas de ESG, que é a parte ambiental, social, eu esqueci a outra. Mas eles falam muito dessa questão, né? Governança, como é a gestão ali dentro daquela fazenda, a parte ambiental, a parte social, qual que é o impacto que aquela fazenda, aquela propriedade, aquela empresa está gerando ali, né, naqueles municípios próximos. Hoje, quem mais solicita as práticas ESG são o banco de investimentos, mas já tem países que solicitam isso, né? Principalmente quando a gente fala em exportações em grandes volumes. Porque, querendo ou não, o país ele quer uma segurança que você vai atender às exigências do país e que você vai entregar esse produto, né? Tá, o Luiz perguntou o seguinte: quais as formas que o comércio exterior, juntamente com o agro, se faz presente na segurança alimentar e nutricional? Se tem
sem ser os parâmetros de cuidados com a entrada de mercado do país. Tá. A gente pega, Luiz, o mapa, né, que hoje é um dos órgãos que fiscaliza aí o agronegócio. A gente tem a Anvisa. Então, por exemplo, se você vai produzir um café de açaí, não sei se vocês já provaram, né? Tem que passar pela Anvisa. Então, ele passa pela Anvisa com toda uma certificação. Então, a gente tem os nossos órgãos internos que fiscalizam toda a questão do agronegócio, tá? Então, há sim um trabalho com a parte de trabalho escravo, segurança alimentar, né? Aquele produto que você vai lançar tem que ter sim o selo da Anvisa, né? Então, tem toda essa questão também. Então, a gente tem que entender que no nosso mercado interno tem sim órgãos fiscalizadores e a gente tem que entender como eles funcionam. O grande problema hoje, eu estou falando de forma geral, é que o brasileiro ele não entende como os órgãos fiscalizam para poder cobrar. Como o MASPA fiscaliza o agronegócio? Como a Anvisa fiscaliza a entrada de novos produtos no mercado? Nossa, e se eu vi um produto aqui com um selo ou com um rótulo que não está adequado, para quem que eu denuncio? Então, nós temos que entender como que primeiro funcionam os órgãos reguladores internos, né? Porque aí você pode falar assim, não, aqui realmente está funcionando, tá? O Rodrigo mencionou sobre gestões públicas. Tá, vou passar um pouquinho para cá. Tá. E aí a gente pega um pouquinho sobre os mitos, né? Sobre os mitos. E eu trouxe um mito, assim, que todo mundo já ouviu, né? Todo mundo já falou que o uso de defensivos agrícolas é usado de forma exagerada no agro. Todo mundo já ouviu falar isso, né? Ou até mesmo já acreditou nisso. Só que hoje, gente, o Brasil ele consegue produzir 3 vezes no ano, diferente de outros países como Estados Unidos, Europa, a Rússia, né? Então, há muitas fake news sobre o agronegócio. A primeira coisa que você, como profissional que quer trabalhar no agro, é entender o que é verdade e o que é mentira. Por quê? Você vai vender um produto brasileiro que passou por N processos para entrar no mercado internacional, e o mercado internacional vai sim fazer de tudo para você se adequar para entrar no país deles. Dependendo do país, tem selo específico, tá? Por isso que eu volto naquela outra pergunta sobre segurança alimentar. No meu ponto de vista, o próprio mercado externo, ele já configura que o nosso alimento, o alimento brasileiro, é seguro para ser um alimento, para alimentar aquela população. São muitas exigências. Rotulagem, questão de produtos assim congelados, tem um parâmetro específico de quanto gelo tem que ter na embalagem, tá? Quais são os nutrientes que tem que estar muito bem específico, muito bem especificado na rotulagem. Então, assim, são muitos critérios minuciosos para entrar no mercado, para quando chegar lá, aquele próprio país virar e falar assim, não, o agro, ele não é seguro, entendeu? E aí você vai olhar como a empresa faz para entrar naquele país, você vê que é bem diferente, né? O discurso com a realidade, tá? Tá faltando 15 minutinhos para acabar, então eu vou responder mais algumas perguntas aqui. Mas eu já deixo essa parte aqui, né, dos defensivos agrícolas, que não, o Brasil ele não usa de forma exagerada. Se você fazer um parâmetro aí sobre outros países, o Brasil está em 25º no mundo no uso, então procure pesquisar mais um pouquinho, para quando alguém falar, você falar, não, eu tenho dados, eu tenho informações. A gente trabalha com comércio exterior, a gente tem que ter essas informações e, de fato, saber entender o que é verdade e o que é mentira, até mesmo para a gente atender um produtor, né? Bom, então eu vou abrir agora para as perguntas. Eu vou falar aqui com o Carlos. Ele é estudante de Relações Internacionais do Belém do Pará. Temos muita ênfase na exportação de commodities de frutas, açaí principalmente, né, Carlos? Participou do fórum onde foi expostas as necessidades de licença, certificação e exigências que são feitas para inserir o produto no mercado internacional. A região do Carlos Maciel é muito promissora para o açaí. O mercado externo gosta muito, é um produto tipicamente brasileiro. Mas aí eu volto lá num profissional que se faz necessário todos os dias. O profissional de marketing internacional.
que é promover essa marca. Normalmente aí o açaí ele é mais exportado em polpa, né? Porque aí ele vai para empresas, vamos colocar os Estados Unidos, que hoje é um dos maiores compradores do açaí brasileiro. Normalmente ele vai em polpa e lá ele é transformado em outros produtos, como sorvete, sucos, enfim. Mas quando a gente fala de uma marca, o profissional de marketing internacional, ele é imprescindível nesse processo. Né? Ele tem que mostrar que o produto ele é brasileiro, que ele tem, se ele é da região do Pará, ele não vem de uma região que faz desmatamento, que tem trabalho escravo, é um produto seguro. E eu falo isso não somente para a entrada no país, mas para os consumidores, tá? Porque a gente trabalha com comportamento humano. Hoje, quem consome o açaí são pessoas de que faixa etária? Então, isso quem vai fazer é o profissional de marketing internacional. Ele vai fazer todo um plano de marketing, como ele vai alcançar novos lugares, ponto de venda. Quem que vai comprar o meu produto? Será um intermediário, um dono de sei lá, de uma quitanda, de um supermercado? É um café? Quem vai ser, né? Então, o profissional de marketing internacional, ele se faz necessário aí no início dessa criação desse produto da marca, até a gôndola, é onde que vai ficar o produto, como que vai ser exposto esse produto, como que vai ser o pote, como que vai ser, será que vai ter uma colher para ajudar, como que vai ser isso. Então, aí tem uma outra oportunidade, que é o profissional de marketing internacional, tá? Como que vai ser esse catálogo? Será que vai ter um catálogo? Será que não? Eu não sei se vocês viram, eu até fiz um post no meu Instagram sobre a Copa e o açaí, né? Sobre uma marca de açaí que tem uma loja lá em Doha, que é a que mais vende em todas as lojas deles no comércio internacional. Eles fizeram um plano de marketing para entrar no mercado de mais ou menos 5 anos, gente, tá? Para ter sucesso no mercado internacional. Aí, às vezes, tem empresários que querem entrar com 6 meses. Então, o profissional de marketing tem que colocar o pé do empresário no chão e falar: opa, você quer ter sucesso, tem todo um processo para ser atendido, tá? Porque normalmente o profissional de marketing internacional ele é bem difícil de encontrar. Às vezes o empresário ele vai achar um profissional de marketing local. Então é aí que começa o problema. Deixa eu pegar outro aqui. Aqui, ó. A Samira falou o seguinte: eu já vi um container inteiro de castanha de caju ser queimado, porque não possuía certificações para entrar no país que estava importando. Isso é verdade. Isso é um fato. Isso acontece com carne bovina, que às vezes não tem uma certificação específica, tá? Acontece com N produtos. Agora você pega produtos perecíveis, né? Que na maioria na maioria vem direto do produtor, castanha, açaí, pega outros aí, geleias, né? Tem frutas também, tem casos aí de frutas que param lá porque às vezes não tá com as certificações adequadas. Como é que vai fazer? E o prejuízo? Porque até isso voltar, já o produto já não serve mais para consumo. Então, para você ver o tanto que às vezes a gente tem muitos gargalos nesse processo, que um profissional como vocês, com a visão que vocês estão se desenvolvendo, pode auxiliar o empresário, seja ele produtor rural, seja ele um empresário aí da agroindústria, tá? Vamos ver aqui. A Júlia perguntou: Carla, quais as fontes de confiança de notícias do agro? Eu gosto muito, Júlia, de canais de comunicação que vinculam aí agronegócio e Comex. Eu vou estar passando material para vocês. Eu acredito que amanhã eu consiga já colocar lá no Telegram, né? Eu vi que o Guilherme abriu lá o nosso grupo. Eu vou estar mandando para vocês algumas notícias e um link, né, das notícias que eu vejo, dos canais de comunicação que normalmente eu consumo. Eu gosto muito da Forbes, eles têm muitas notícias normalmente vinculadas a startups. Então, você também tem que saber identificar uma notícia que às vezes tem relação com agro, economia, investimento. Sempre tem uma empresa ali, uma agroindústria, alguma coisa vinculada ao agro, que você pode ver que tem uma oportunidade ali. Mas eu vou passar para vocês os sites que normalmente eu consumo essas notícias, para vocês ficarem ali inteirados sobre o que está acontecendo, tá? O Luiz perguntou o seguinte: quais as ferramentas para homologar fornecedores para compradores internacionais? Luiz, vai depender muito, primeiro, do país de destino e do seu produto,
tá? Então, assim, não há um padrão, tá bom? Então, a gente tem que analisar qual é o país de destino e qual que é o produto que você vai inserir lá, tá? Porque, e para quem você vai vender? É consumidor final? É o intermediário? Como que vai ser isso, né? Então, tem várias perguntas que têm que ser respondidas antes da gente apresentar uma ferramenta para você atender aí e trazer esses compradores, tá bom? O Noelson fez uma pergunta muito interessante, que é sobre a lei dos bioinsumos, né? Eu vejo de forma bem positiva, tá, Noelson? Eu não vejo de uma forma negativa. Os bioinsumos, eles já eram, né, praticados aí pelos produtores, muitos produtores trabalham com bioinsumos. Eu acho que vai dar eu acho que vai ser muito promissor para o agronegócio, porque ele caminha nessa parte da sustentabilidade e os bioinsumos, eles trazem isso, apesar de, quando você trabalha com bioinsumos, a sua produção, às vezes, você não consegue atender o que você atenderia. A gente tem que ter essa noção também, tá? É o que aconteceu, não me engano, pela parte de bioinsumos, né? Lá foi proibido os defensivos convencionais, só bioinsumos, não conseguiu produzir para alimentar a própria população. Tá? Então, eu acho que tem que ter aí um equilíbrio. Não vejo como uma ameaça, não vejo como algo ruim. A gente só tem que analisar o equilíbrio, tá? Coisas radicais demais acabam afetando de uma forma global, não é nem local, às vezes não é nem aqui o mercado interno brasileiro, mas de forma bem global. O Rodrigo perguntou o seguinte: como um profissional de gestão de políticas públicas pode utilizar suas habilidades e competências em prol do Comex? Rodrigo, eu vejo tanta possibilidade, né, nessa questão, porque quando a gente fala em gestão política, né, é um leque muito grande. A primeira coisa que você a gente tem que trabalhar é como você pode atender pessoas, setor público ou setor privado. Quem você vai atender? Já começa por aí. Você vai atender o setor público ou o setor privado. Se for o setor privado, quem você pode atender na área de Comex? Quais são as oportunidades que tem ali? Eu acho que é a primeira coisa que você tem que decidir. Eu ainda não sei se você quer o setor público ou se você quer o setor privado, porque esses dois perfis têm oportunidades e dificuldades diferentes, tá? Vamos lá, tem mais alguma pergunta? Guilherme, tá todo mundo entrando lá no nosso grupo, né, do Telegram. Guilherme tá por aí. Me deixou só aqui. Gente, e fazendo só falando um pouquinho sobre o nosso módulo do dia 15. A gente vai falar sobre o Comex antes da porteira, então eu vou trazer alguns documentos, né, iniciais ali, que o produtor ele deve começar a trabalhar, você como profissional deve começar a dar uma analisada, que são documentações padrões, são aqueles documentos que você vai usar para praticamente tudo, tá? A Maria falou que o link do Telegram inspirou. Tá, o Guilherme mandou. Gente, vocês têm aí 4 minutinhos, né? Temos 65 pessoas, então quem não entrou aí no grupo do Telegram, entre. Eu vou estar mandando os materiais lá para vocês, tá? Alguns resumos, notícias, vídeos. E é bom também para vocês mandarem perguntas. Se tem pergunta aqui que eu não respondi, pode mandar lá que eu vou estar respondendo, tá bom? Podem fazer contato comigo, tá? Pelo Telegram também, eu vou mandar um oi lá, vocês podem me mandar uma mensagem, a gente pode conversar ali no privado. Fico muito feliz em poder ajudar vocês, porque muitas vezes pode ter alguma pergunta que você deixou passar porque não deu tempo, tá bom? E falando um pouquinho sobre o módulo 2, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre algumas documentações que são padrões, quando a gente fala em Comex. Aí eu vou trazer alguns desafios ali dentro da porteira, tanto para o produtor, tanto para você, que é profissional, o que você tem que se desenvolver, o que tem que procurar para poder atender melhor o setor do agro, tá? Eu vou trazer muito isso. E eu quero que vocês comentem lá também no grupo, né, Guilherme? Mandem as sugestões de temas, porque eu tenho certeza que em 2023 a gente vai ter muito conteúdo do agro,
porque é uma área que tem muito a ser abordada. A gente não tem como falar tudo em uma hora. Até falei para o Guilherme, falei assim, Guilherme, uma hora é muito pouco para a gente falar tanta coisa, né? Então, por isso que a gente fez em 4 módulos. Mesmo assim, eu vou tentar trazer tudo para vocês saírem do curso com a maior arsenal assim, de tanto informações quanto documentação. Mas eu também conto com a ajuda de vocês, para vocês trazerem dúvidas, às vezes casos práticos, tá? Vamos trocar essas informações, que vai ser muito bom para o aprendizado de todo mundo. Guilherme, passo para você. Se tiver mais, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, só o pessoal com link aqui. Então, pessoal, ingressem no Telegram. Esse material também que a Carla vai nos enviar para a gente estudar para o módulo 2, também para temas que foram abordados nesse módulo, vão ficar lá no grupo do Telegram e também no painel do curso. Hoje, legal ver as dúvidas para ter o perfil de vocês e abra uma das áreas que dá para a gente trabalhar e tem muitos profissionais indo para a Comex, agro. Quem vai para a Comex hoje vai certamente lidar com algum produto do gênero alimentício que passou de origem do agro. Então, conhecimento vale a pena, especialmente temos que trabalhar com aquilo que o Brasil é. O Brasil é uma potência no agro. É comum a gente olhar outros aspectos. Tem uma frase quando fiz uma disciplina de filosofia que era: a gente olha para as estrelas e esquece do sol, né? Temos que olhar aquilo que nós temos de fator que nos proporciona muitas relações internacionais no momento. O agro brasileiro abre porteiras dada sua qualidade, seu dinamismo, seu potencial de crescimento ainda é muito grande. Nos próximos anos, o agro brasileiro vai crescer, isso é fato. O mercado internacional está bem aquecido para compras de produtos brasileiros. Há um grande potencial que requer qualificação. Dá para procurar cooperativas, desenvolver seu próprio caminho dentro do agro, especializando em algum produto específico, algum mercado específico, procurando se integrar aos eventos. São diversas oportunidades para aqueles que já trabalham com agro ou já são do comércio exterior, adicionando novas áreas para crescimento. Vamos fazer esse curso em 4 encontros, hoje, amanhã, hoje, quinta, depois terça e quinta. É o mesmo link, o mesmo horário. Esse mesmo link que vocês ingressaram hoje, deixem salvo e amanhã, no próximo encontro, mesmo horário, ingresse por ele. Então, não deixem de também pesquisar e trazer dúvidas. Vale a pena que vocês colaborem. Aí a dúvida vai ser através desse mesmo link. Você acessa esse link, você ingressou hoje, logo abaixo fica a gravação como um playback e também fica disponível no painel do curso aí a versão vídeo MP4 que disponibilizaremos por lá. Aqui é interessante que você consegue ver o chat fluindo, é um playback realmente, então bem fácil para rever. Esse mesmo link, só rolar a barra para vocês acessarem. Disponibilizaremos os slides para que estudem, sim, então aguardem que amanhã já vai estar no painel para vocês. Nós não vamos confirmar a presença, pois quem está aqui está para aprender, o nosso único compromisso é que vocês cresçam. Vamos nos certificar que vocês estudaram através de uma avaliação que vai ser bem rigorosa. Não queremos formar. Em outros cursos, nosso compromisso é não dar certificado ou não pedir hora, porque quem trabalha com RI tem que ter um compromisso que é diferente do que a busca apenas por um certificado. Então, pessoal, vamos nos despedindo. Eu passo para a Carla para o último comunicado. Esse nosso encontro de introdução, no próximo a gente já vai estar avançando para o tema Comex, mas é importante fazer essa abordagem inicial, tirar todas as dúvidas. Se ficaram dúvidas, mandem no grupo, e a Carla vai mandando mensagens por lá também. Tá bom, Carla? Maravilha. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo. Eu vi que o pessoal tem muitas dúvidas, né, em relação às certificações, em barreiras tarifárias, né? Então,
Vou tentar trazer isso nos nossos próximos encontros. Mandem suas dúvidas também lá no grupo, que a gente vai estar respondendo. Quem não entrou aí no grupo do Telegram ainda tem uns minutinhos aí, né? Então, eu fico à disposição. Um abraço a todos e até quinta-feira, às 8 horas da noite, por esse mesmo link. A gente pode estar disponibilizando lá também, né, Guilherme, no nosso grupo. Então, fiquem também ligadinhos lá no Telegram, no e-mail de vocês, porque às vezes, correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo o link, mas a gente vai estar encaminhando para vocês. Um abraço, boa noite e até quinta.